Olá pessoal, meu nome é Victor Fernandes, eu sou engenheiro eletricista, estudante do mestrado no programa de pós-graduação em Medicina e Saúde da Universidade Federal da Bahia. A ideia desse vídeo é demonstrar um pouco aí das nossas atividades da disciplina de Bioestatística no programa SPSS, atualmente chamado de PASW, para ajudar aí alguns colegas que estão tendo dificuldade no uso da aplicação, ok? A primeira coisa que nós vamos fazer hoje é trabalhar com o Excel. Então eu estou abrindo aqui o Excel, eu estou dentro do Mac, mas o Excel no Mac e do Windows eles são muito parecidos, então o que eu fizer aqui vocês vão poder rodar no Windows da mesma forma, inclusive os ícones têm praticamente o mesmo layout. E o professor ele passou um arquivo de Excel, então eu vou abrir o arquivo de Excel que ele passou, onde esse arquivo de Excel é uma cópia de um banco de dados que nós teremos que importar no SPSS, e a gente vai ver isso aí no próximo vídeo. Tá certo? Então eu vou abrir esse arquivo aqui no Excel. E a primeira coisa que vocês vão fazer sempre que vocês tiverem um arquivo de Excel em mãos para importar para o SPSS é a gente fazer uma validação aí das colunas, do conteúdo do nosso banco de dados. Tá certo? Então perceba que o nosso banco de dados ele não tem aqui uma coluna inicial, né, com um número único para cada um dos registros. E aí eu vou poder criar essa coluna se eu quiser. Eu posso clicar com o botão direito aqui sobre a coluna A, eu peço para inserir, e eu posso, por exemplo, criar uma coluna aqui chamada registro. Eu digito 1 na célula aqui embaixo, 2 e 3. Coloquei aqui uma sequência de 1, 2, 3, posso selecionar as 3 células, clicar aqui nesse quadradinho azul no canto, seguro o botão esquerdo do mouse, depois de ter clicado aqui, e vou arrastar isso aqui até o final da minha tabela. Perceba que o Excel vai gerando uma sequência numérica para mim, tá vendo? Com números únicos para cada um dos registros. Isso é interessante para que a gente possa identificar unicamente os nossos registros através de uma numeração sequencial. Então, se porventura lá no SPSS a gente encontrar algum erro numa determinada análise, o SPSS vai informar para a gente, olha, é o registro número X. E a gente vai conseguir, através desse número, encontrar ele facilmente na tabela. Então, o meu banco de dados ele tem 1.610 registros, tá certo? Soltei, o Excel gerou aqui a sequência para a gente, tá certo? Então, se o seu banco de dados não tiver uma sequência numérica única, você pode facilmente gerar dessa forma. Bom, fato é que esse banco de dados já tinha uma sequência numérica, o professor já tinha colocado ela aqui, mas cá no final, tá vendo? Tem aqui uma coluna Unique Key, onde você tem aqui a sequência numérica. Não tem problema a gente ter gerado. O que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente selecionar aqui o conteúdo Unique Key, a gente vai agora selecionar a nossa coluna registro, vou apagar aqui o que eu tinha escrevido de registro, vou dar Ctrl V, Unique Key, os mesmos números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu posso vir agora aqui, clicar com o botão direito sobre a coluna 1 e excluir a coluna 1, ok? Joguei ela agora lá para o início, sem nenhum problema. Bom, próximo passo é a gente identificar se o banco de dados está bem preenchido, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, algumas colunas que valem a pena a gente investigar. Como é que a gente vai fazer a verificação desse bom preenchimento? O primeiro passo é buscar por colunas que tenham conteúdo não preenchido. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui com o botão esquerdo sobre a coluna e vou clicar no botão de ordenação. Tá vendo o ícone aqui de A a Z, de Z a A? Clico uma vez, ele vai me perguntar se eu quero expandir a minha seleção. Eu vou dizer que sim, quero expandir a seleção para que ele ordene toda a minha tabela. E eu vou clicar em ordenar. A partir daí ele vai me ordenar inicialmente de Z a A. Se eu clicar de novo, veja que agora está de A a Z. Eu clico mais uma vez, mando expandir de A a Z. Então ele vai me trazer aí as minhas informações ordenadas no meu banco de dados. Ok? O que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando linhas cujo conteúdo não tenha sido preenchido. Está vendo aqui um exemplo? Então não foi preenchida essa data aqui de nascimento. E aí eu vou poder atribuir um valor de missing, que a gente chama. Tá? Então a gente vai atribuir aqui um valor de missing de, vamos usar aqui uma sequência de 6 noves. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Atribuir aqui 6 noves para o missing, isso a gente vai usar lá depois no SPSS, para que o SPSS desconsidere, por exemplo, os registros onde eu não tenha conteúdo ou tenha conteúdo missing. Preenchi somente uma vez, clico aqui no cantinho, seguro com o botão esquerdo, arrasto, ele já vai colocar e preencher os valores para você.
Quando são 3 assim é muito fácil, eu podia simplesmente sair digitando, mas imagina que fossem aqui dezenas de linhas sem o conteúdo estar preenchido. A gente muito mais fácil a gente clicar e arrastar dessa forma. Vou seguir aqui na coluna agora do prontuário, do número do prontuário, vou mandar ordenar de A a Z, expandir a minha seleção e veja quantos registros sem número de prontuário. Tá vendo? Então eu vou colocar agora aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na prática eu posso colocar, atribuir qualquer número de missing. A ideia é ser um número que eu conheço e que ele não ocorra como sendo um valor válido. Ok? Então eu selecionei ele aqui, puxei. Vamos para a coluna agora de cá. Expandir a seleção. Veja mais conteúdo missing. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Selecionei aqui, cliquei aqui no cantinho com o botão esquerdo, arrastei, ele fez o preenchimento. Ok, vocês vão fazer isso daí para todas as colunas. Dá um trabalhinho, é um trabalho inicial que a gente tem de análise do nosso banco de dados e é muito importante ser feito para evitar problemas lá na frente. Bom, além da gente avaliar questões de campos não preenchidos, é interessante também a gente avaliar questões referentes a campos onde a gente conhece o valor, o range de valor é conhecido. Por exemplo, a altura. Eu vou ordenar a altura de A a Z e dizer A. Para quê? Para ver qual é a maior altura e qual é a menor altura cadastrada no meu banco de dados. Então, maior altura 1,90 m, menor altura 1,30 m. Seria estranho, por exemplo, se eu tivesse aqui uma altura de mais de 2 metros, 2,5 m, 3 metros. Não existem pessoas com 3 metros de altura. Tá certo? Então eu posso fazer isso para campos conhecidos, como peso, e verificar, por exemplo, se tem alguém com, sei lá, 300 quilos, 500 quilos. Existem pessoas com 500 quilos. Tá certo? Então é uma coisa interessante aí que deve também ser feita na investigação do seu banco de dados. A gente tem outras colunas aqui onde o entendimento dela não é tão trivial, não é tão simples saber do que se trata. Por exemplo, CC ou múltipla. Eu não sei exatamente do que se trata CC ou múltipla. E eu estou vendo que tem vários campos aqui que não estão preenchidos. Né? Então, ao invés de inicialmente eu atribuir esse cara aqui como missing, é interessante a gente dar uma olhada no roteiro da atividade que o professor passou para a gente ter mais informação sobre esses campos. Tipo V12, do que se trata V12? Preciso de mais informação para poder avaliar o que eu vou fazer aqui com esses campos não preenchidos. Ou se é necessário realmente fazer alguma coisa. Tá certo? Mas pelo menos para os campos conhecidos, deixa eu fazer agora isso aqui também para o sexo, é interessante que a gente faça. Por exemplo, eu vou precisar desse roteiro do professor para saber do que se trata sexo 2 e sexo 1. Um deles é masculino, um deles é feminino, mas quem é o masculino e quem é o feminino, eu vou ter que consultar o roteiro da atividade com as informações relativas ao preenchimento do banco de dados. Ok? Essa é uma primeira etapa aí. Feito isso, feito esse primeiro momento, vocês vão salvar o seu banco de dados e então a gente vai poder importar ele para o SPSS. Isso aí vai ficar para o próximo vídeo. Até mais.